Boteco F1 Podcast está entrando no ar nesse domingo de manhã, o horário do almoço. É hora de conversar um pouquinho sobre Fórmula 1. Não teve carro na pista ainda, vai demorar. São 3 semanas de muitas coisas acontecendo nos bastidores, incluindo demissão ou saída de uma figura importante da Red Bull. Mais uma. O último que sair, que apague a luz, cara, sei não, hein? Acho que o Verstappen não vai ficar na Red Bull pro ano que vem. E também reunião pensando no futuro da categoria com esse novo regulamento. Meu nome é Sérgio Silverli e você está no Boteco F1 Podcast, onde a gente fala justamente sobre carros de corrida, carros de Fórmula 1, mas como a categoria está parada devido aos conflitos no Oriente Médio, a gente fala sobre os bastidores. E para conversar comigo, Gabriel Lima. E aí, Gabriel, tudo bem? E aí, Sérgio, certinho? Tudo certinho? Certo. Tá com saudade de corrida? Olha, sinceramente, a gente trabalha com corrida, a gente gosta muito de corrida, mas quando tem esses respirinhos sem corrida, dá um quentinho no coração, Vi viu? muita gente viajando já, viu? Aproveitando essa Eu tô situação. fazendo isso, É? exatamente. Tá certo, certíssimo, porque depois volta com tudo também, né? Com o Grande Prêmio de Miami. Nós vamos falar e começar falando sobre a situação do Gianpiero Lambiase depois de, acho que umas 2 semanas de fortes rumores aparecendo em várias publicações. Do nada, nessa semana, é anunciado que o Lambiase vai deixar a Red Bull e ir para a McLaren em 2028. Um movimento que ninguém estava esperando. Não sei se você lembra, acho que há cerca de um mês atrás, rolou muitos rumores de quem poderia sair, ou até o final do ano passado, não lembro. Não parecia real. E naquela época, um ponto importante para a gente colocar no contexto. O Lambiase tinha dito que ele não ficaria na Red Bull sem o Verstappen. E o Verstappen a mesma coisa. Uma troca de amores Sim. ali entre os dois. Antes de nós darmos o contexto dessa saída do Lambiase, o que pode significar para a Red Bull, será que não é um sinal forte de que o Verstappen já está em outra equipe ou às vezes de ano sabático? Olha, eu acho que o Verstappen não ficou sabendo com a gente que o Lambiase ia sair. Com certeza, Com certeza né? não. Então, eu acho que o Lambiase é uma das únicas pessoas, se não a única pessoa capaz de falar não pro Verstappen. É. Né? Então, ele ter essa figura, esse contraponto muito forte que ele teve durante todo esse tempo, não tê-lo mais, eu acho que é complicado para ele seguir. Realmente, eu acho que a falta de motivação nele é clara. Acho que para mim é o pior momento assim do Verstappen na Fórmula 1, porque assim, e assim, é feio para Fórmula 1 o Verstappen estar visando sair, obviamente, mas assim, no caso do Lambiase, talvez seja a última peça aí do dominó da Red Bull. E pro Verstappen, pô, saiu todo mundo, saiu o Newey, saiu o Horner, saiu o Rob Marshall, que tá na McLaren também. E aí o Lambiase, pra ir pra McLaren num negócio sênior, né? Agora estou falando o role sênior. Isso, é. Ele vai. Quer dizer, agora vai ficar só ele na Red Bull? Ó, é o que você disse. Desde 2022, com toda a loucura. Primeiro, começa com a morte do Dietrich Mateschitz, uma briga entre duas partes da empresa, né? Entre Tailândia e Reino Unido. Reino Unido? Áustria, perdão. Áustria. Tailândia e Áustria. E desde aí teve o lance do Christian Horner. E aí o que a gente tem? Saíram da Red Bull o Adrian Newey, o Jonathan Whitley, que provavelmente vai para Aston Martin agora, mas na época saiu para Audi. O Newey tá na Aston Martin, o Rob Marshall, como você falou, McLaren. O Helmut Marko, só esquecido. Só o Marko principal. Saiu, um cara que estava muito ligado ao Mateschitz, sai totalmente, tá desempregado e agora provavelmente vai cuidar da aposentadoria dele, se ele conseguir, que o Marco parece aquela pessoa, quando ele fica em casa, ele não gosta, difícil, sabe? O Matt Keller, o Ollie Scheck, o Christian Horner, né? E agora o Gianpiero Lambiase. É um esvaziamento de talentos, a gente está falando assim, de pessoas de figura sênior, pessoas que estão lá em cima. Muita gente para baixo já deixou a Red Bull. E aí vão para Audi, McLaren e Aston Martin. E fica uma impressão, a gente sabe que o Zac Brown não dá nó sem ponta. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Alguns rumores indicaram, hoje a gente está gravando esse
podcast no dia 9 de abril, quinta-feira, né? Você está assistindo no domingo. E hoje, algumas pessoas sondaram da possibilidade do Lambiase se tornar diretor da McLaren em algum ponto. Só que, no meio de tudo isso, tem a saúde da esposa dele. Eles não disseram, né, de uma forma oficial, então eu não vou dizer também. Mas o que a gente sabe é que a esposa dele está doente, provavelmente. Né? Será que ele vai assumir e está indo para a McLaren para assumir um cargo que ele vai precisar estar em todas as corridas o tempo inteiro? Porque ele assume como diretor de corridas, né? Sim, é. Poder ficar um pouquinho mais em casa, será? Teoricamente, ele estaria junto com o Stella nesse primeiro momento. Isso. Né? Então, hoje em dia, né, com 24 corridas por ano, né, o número perfeito, né, entre aspas, da Fórmula 1, eu acho que realmente não ir para todas as corridas mesmo, ou pelo menos ir mais para as corridas europeias, quando você não precisa viajar tanto. Então, eu acho que faz sentido, né, principalmente ele sair da engenharia e ir para um lugar mais executivo, e ficar com essa. E poder ter mais tempo realmente e não viajar tanto. Talvez a doença da esposa, tomara, né, que ela consiga se recuperar o mais rápido possível, mas pode ser aquela situação do: olha, a partir de agora a gente vai passar por isso e depois eu quero ficar mais próximo de você e próximo das. Eu não sei se ele tem filhos, mas mais próximo também das crianças e tudo mais. Não é a primeira vez que a gente tem alguém senior dentro da Fórmula 1 sofrendo com isso, né? Eu acho que o caso mais famoso é o do diretor que hoje está na Mercedes, né? O James Allison, que perdeu a esposa por uma meningite, né? Sim. A esposa tinha, acho que 41, 42 anos, super nova, e deixou ele com 2 ou 3 filhos, se eu não me engano. Sim. Então, já até tem um lance ali dentro do paddock. E eu lembro muito de quando o número de corridas começou a aumentar, muita gente falando que foi recorde de divórcios do pessoal que trabalhava na Fórmula 1, porque não tinha como, né? Não tem como você manter uma casa viajando o mundo que nem maluco, né? E quando você tá no seu país, na sua cidade, você tá trabalhando também. Sim, é. Então é aquele tipo de trabalho que isso não é legal, né? É até proibido, mas é aquele tipo de trabalho que a pessoa pergunta: você tem filhos? Você é casado? Sim, né? Para saber se é uma pessoa que não tem laços. Exatamente, né? É uma coisa que é muito dispendioso, né? Principalmente a gente faço Stock Car aqui no Brasil, eu viajo para as corridas. Já é complicado eu ir na quinta, voltar no domingo à noite ou na segunda de manhã. Imagina você viajar para a Austrália, para o Japão. Isso que eu ia falar, você está dentro do mesmo país. Calcule o que é viajar para o outro lado do mundo. Antes de continuar falando sobre a situação do Gianpiero Lambiase e o futuro também do Max Verstappen na Red Bull, vamos falar do patrocinador do Boteco F1 Podcast de hoje, que é a Minimal Club. A Minimal Club tem roupas com uma tecnologia incrível, algodão egípcio. É aquele tipo de roupa que quando você começa a usar, você praticamente muda o seu relacionamento com o guarda-roupa. Eu tô com essa Racing Green. Racing Green, olha que coisa linda, né? É, não lembra então, os carros da Lotus? Da Lotus, exatamente, é o British Green. O verde britânico, né? É até um tipo de cor difícil de encontrar no mercado. Então, você pode ter certeza que vai encontrar uma camiseta que não vai passar calor, que vai cair bem no seu corpo, que você não vai amassar com qualquer coisa. Usa, tenho certeza que você vai curtir bastante. Lembrando que, usando o cupom Boteco F1, você tem descontos aplicados no site. Minimal Club, link está aqui na descrição e também o primeiro comentário fixado. E também tem o QR Code aqui na tela, ó, 22% com o cupom Boteco F1 no kit de 4 camisas, já para você ir usando durante o seu dia a dia por aí. Gianpiero Lambiase. Então a gente tem uma coisa que eu ouvi, a gente vai tratar como rumor nesse momento, é a possibilidade do Stella sair da McLaren em algum ponto. Só que outra coisa que foi ventilada, dele voltar para a Ferrari. Olha só, ele sai da Ferrari, vai para a McLaren e retornaria para a equipe vermelha. Sim. Cara, já imaginou? Será que o Stella é um cara que pode assumir a Ferrari depois do Vasseur? Vamos ver, né? É um cara que já esteve lá dentro, sabe como funciona a pressão da Ferrari. Enfim, teve o momento ali com o Alonso e tal. Mas, assim, ele já é um cara realizado, né? Ele conseguiu trazer a McLaren do nada. Ele tava lá na McLaren quando a McLaren tava com a Honda, tava lá embaixo.
e agora, 10 anos depois, a McLaren é 2 vezes campeã de construtores, campeã de piloto. Então, eu não sei, às vezes é o desafio dele. Às vezes é um desafio que ele se colocou, ele sendo italiano, a Ferrari tendo sido a casa dele. Ele foi engenheiro do Kimi, foi engenheiro do Schumacher, foi engenheiro do Alonso. Quem sabe para ele fechar esse ciclo, assume a Ferrari. Então, tem muita gente tentando acabar com o ciclo da Ferrari e se acaba no meio do caminho, no meio do processo. Exatamente. Né? É uma coisa muito louca. Vamos ficar de olho nos próximos passos, né, do André Stella, porque assim, vai saber se ele volta para a Ferrari. Foi algo que foi ventilado hoje, a gente não tem nenhuma confirmação e nenhum rumor que realmente, sabe, que às vezes vem com alguma com embasamento, né? Hoje foi uma coisa meio ventilada aí pelo meio do caminho, mas eu achei interessante, a anteninha apitou, sim, sabe? Sim. Isso é sinal também, falando do Lambiase na McLaren, que a McLaren tá se Red Bullizando, porque assim, ó, eles levaram o Marshall pra lá, tem um outro rapaz também que eu esqueci o nome, e agora o Lambiase chegando. Sim. Imaginou? Será que será que no meio do caminho a gente pode ver um Verstappen, a Red Bull em algum momento? O Dan Fallows, exatamente, o Dan Fallows tá lá. Já imaginou o Verstappen aparece na McLaren em algum momento? Não é impossível, né? Mas assim, eu acho que o grande... Quem mais cortejou ele na vida inteira, acho que foi a Mercedes, né? Sim. A Mercedes realmente teve bons momentos assim que poderia ter trazido o Verstappen. Vamos ver, né? A McLaren tem, no momento, acho que 2 pilotos fortes que vieram dela mesmo, né? Tipo, entre aspas, né? O Piastri, mas assim, o Norris, a carreira inteira, o Piastri foi roubado ali, né? Mas foi contratado bem no começo, assim, sabe? Então ele tava fazendo a carreira inteira. Eu acho que é complicado, pelo menos, mas assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Você diria 3 anos atrás, com a Red Bull ganhando tudo, que esse time ia se desmanchar? Isso então, é loucura. As coisas acontecem, então não dá pra falar não, né? É assim, e mostra a força que a McLaren tem, porque assim, é um projeto super bem capitaneado pelo Zac Brown, é um time que vai, em 23, começa do jeito que começou, 24 também, vai se recuperando, ganha o campeonato em 25, tanto de pilotos quanto de construtores, e agora tá cada vez mais forte. O que tá acontecendo com o Red Bull nesse momento, que o time tá esvaziando como uma bexiga, a McLaren, na verdade, tá enchendo do outro lado, né? Tá ganhando corpo. Muito. É um negócio que a gente, se você falasse alguns anos atrás, ninguém ia acreditar, né? Na época do Alonso mesmo, parecia que a McLaren nunca ia crescer de novo, né? E de repente a McLaren foi conseguindo, foi chegando ali, né? Ela tava sempre beliscando, e aí veio aquela atualização em 2023 que de repente a McLaren foi de último carro do grid para disputar a pole position. Exato, Miami foi uma coisa, foi 24, né? Não, Miami, mas assim, Silverstone 2023, que eles colocam o carro segundo e terceiro, e na primeira corrida do ano eles estavam lá para trás, né? Exato, então existe um processo bem interessante aí da McLaren também. Verstappen, cara, porque assim, olha, ele vê todo mundo sair. Agora o engenheiro de corrida cara, as pessoas eu acho que não têm noção do que aconteceu. O engenheiro de corridas do cara saiu da equipe. É um cara em que ele confiava muito, né? Exato, então assim, eu acho um claro sinal de que o Verstappen tá com os dias contados lá dentro da Red Bull e alguém já deve saber. Eu acho que o Verstappen ele tá num momento que é tranquilo para ele tirar um ano sabático da Fórmula 1. Eu acho que ele não tem nem 30 anos ainda, ele já conseguiu 4 títulos mundiais, e assim, ele é o Max Verstappen, ele pode se dar esse luxo. Vai ser muito ruim para a Fórmula 1, obviamente, para muita gente, na minha opinião, é o melhor piloto do mundo atualmente, resolver não correr na Fórmula 1, que teoricamente são os melhores carros, os melhores pilotos. É como se pegasse mal para a categoria, É como se o Schumacher no auge saísse da Fórmula 1. Entendeu? Então, eu acho que não vai ser bacana para a Fórmula 1, mas para o Verstappen, principalmente que ele não... Ele, antes mesmo disso, né, em 2023, ele já alertava que esse regulamento podia fazer umas coisas estranhas nas corridas. Isso aconteceu e o carro dele não é bom, né? O motor dele não é bom. Então... Isso quase aconteceu com o Senna, né? No início dos anos 90. O Senna dá umas ameaçadas em 92, de sair da categoria. Faz contrato corrida a corrida em 93. Chega a testar carro da Indy, lembra? Exatamente, a Fórmula 1 vive uma situação parecida agora. Não que o Verstappen tenha o mesmo tamanho do Ayrton Senna, mas
É meio que a história se É repetindo. que o Senna naquele momento era o melhor piloto, né? Sim. Você sabia, em 92 ele não foi campeão, mas o Senna é mais piloto do que o Mansell. O Verstappen, ele não foi campeão no ano passado, mas assim, ele é um cara mais completo do que o Norris. O piloto mais completo saindo da Fórmula 1, como é que se justifica isso, né? Então, Exato. Lembrando que são duas coisas diferentes, né? A gente está falando, claro, da situação dentro do Red Bull e o Verstappen também muito insatisfeito com a situação exatamente. do regulamento do carro. E quando a gente fala, não é só o Verstappen que está insatisfeito, né? Tirando os carros da Mercedes, está todo mundo exatamente. bem insatisfeito. Na Fórmula 1, tudo é estratégia. Saber a hora certa de parar, de atacar, de reagir. Porque se você espera demais, às vezes já é tarde, né? Ah, rapaz, e com calvície é exatamente assim. Muita gente percebe os sinais, mas ignora. Aí quando resolve agir, né, já perdeu bastante terreno. E olha esse dado aqui, 60% dos homens têm queda significativa por volta dos 35 anos. E aí entra a importância de fazer isso do jeito certo. É por isso que a Manual conecta você com médicos para indicar o melhor tratamento para o seu caso. Tudo online, rápido e sem complicação. Você responde um questionário, recebe avaliação médica e, se recomendado, o tratamento chega na sua casa e com acompanhamento durante todo o processo. Ou seja, é estratégia aplicada à vida real. Se quiser começar, usa o cupom que dá 40% de desconto, mais frete grátis no primeiro pedido, é tudo o que você precisava. O QR Code está na tela, o link na descrição do vídeo. Falando disso, a situação não tá muito legal dentro da Fórmula 1 e tá rolando nessa semana, na verdade, nessas próximas 2 semanas, reuniões da FIA para mudar e mexer no regulamento. Seja para 2027, até para o futuro, nova formulação, né, de motores a partir de 2031, mas de medidas que transformem o que está acontecendo na Fórmula 1 agora, em 2026. Gabriel, não perguntei para você ainda. O que você acha desse novo regulamento do jeito que está começando? Você acha que foi exagero? 50-50 de bateria, combustão? Como que é? Eu acho que, assim, são duas coisas. Uma, a Fórmula 1 ela quis muito agradar novas montadoras e as montadoras que já estavam dentro da Fórmula 1 fazendo essa disposição 50-50 de motorização. Dois, eu acho que eles acreditavam que ia passar meio batido esse tipo de corrida que a gente está tendo. O ioiô, que todo mundo fala, né? E eu acho que o fã recebeu mal, mas alguns fãs receberam bem, falam, nossa, porque as últimas corridas em Suzuka foram um saco, e a última corrida que a gente teve lá, foi legal, os caras ficaram se ultrapassando, mas a que custo? Exato. Exatamente. Então, eu não sei, é complicado. Eu não gostei, não, sinceramente, pra mim é muito artificial. O pessoal fala, porque o DRS era artificial. Eu prefiro uma artificialidade que eu consiga entender do que algo que eu não consigo entender. No meio da reta, de repente, o cara fica mais lento, o cara baixa uma marcha na 130R flat. Pra mim, não faz sentido. Sem, obviamente, ser perigoso, como a gente viu no caso do Oliver Behrman. Claro. Eu acho assim, eu lembro que quando eu vi e soube do novo regulamento pela primeira vez, eu imaginei que os pilotos teriam a possibilidade de usar a bateria durante uma volta, só que seria algo mais parecido com o KERS, que foi uma tecnologia que a gente viu até 2013, né? Na Fórmula 1. Então, você tem uma quantidade de bateria que você pode usar como se fosse um nitro mesmo durante a volta. E aí o que acontece? Se um piloto decide usar, sei lá, o KERS inteiro para defender uma posição na reta principal de Monza, ele vai passar toda a volta recuperando essa energia. Sim. Eu achei que seria isso, que estaria na mão do piloto e ele conseguiria apertar um botão e saber quando que ele fosse usar. O problema agora é que, número 1, não é o piloto que decide, é o software, é um computador que decide por piloto, é um algoritmo que decide. Isso aconteceu com o Leclerc, que acho que foi o caso mais famoso nesse momento na China, exato, que ele tira o pé para recuperar. Ele perdeu o carro, perdeu a traseira. E no final da reta ele ficou sem potência. Exato, porque o motor falou, opa, tem que recuperar a energia aqui, e perde a volta completamente. E a situação do ioiô. Porque assim, se eu decidir usar minha bateria
para fazer uma ultrapassagem, lá na frente eu vou ser ultrapassado porque eu tô sem bateria e essa dinâmica vai durar uma volta. O problema é que isso, número 1, não tá na mão do piloto, como eu disse, e segundo, vira uma situação que o piloto às vezes nem tá esperando. Aí é loucura. Não, e assim, o piloto também virou contra-intuitivo pilotar o carro. Ele não pode chegar até o final, frear no limite ou acelerar no momento que seria intuitivo para ele. Atualmente não mais. Então é complicado, assim. Eu acho que uma das coisas que o Verstappen citou é isso, né? E eu concordo com ele, né? Eu acho que realmente a Fórmula 1 chegou num ponto que vai ter que tomar uma decisão aí. Se eles realmente querem ser relevantes para a indústria, o que sempre foi um pouco o core da Fórmula 1 também, ou então se eles vão querer ser espetáculo. Porque isso aqui que a gente tá vendo, a gente não vê o automóvel, a corrida de Fórmula 1, óbvio que a gente quer ver as máquinas, só que a gente tá lá, o ídolo de tudo isso é o piloto. O cara que tá lá é o herói, né? O piloto. E, pô, o cara vai ganhar uma corrida sem levar o carro no limite, sem pilotar no limite, diminuindo a velocidade no meio de uma curva de alta. E aí? Gente, não é a gente que tá sendo chato, não é nada disso, tá? É o mundo da Fórmula 1 e do automobilismo que está sofrendo nesse momento com essas situações. Não é só o Verstappen que está sendo crítico, todos os pilotos estão a par dos pilotos da Mercedes. Agora você pode entrar no papo de que o Verstappen não está reclamando porque ele não tem o melhor carro. Isso é um debate extremamente válido. Será que ele estaria mesmo reclamando se estivesse com um carro que estivesse ganhando todas as corridas? Eu não sei, talvez não, talvez sim. Mas empurrar para debaixo do tapete que não existe uma crise nesse momento com o regulamento, não vai fazer nada acontecer. Só vai manter a Fórmula 1 nesse momento de crise, especialmente de imagem, que pode ser totalmente um tiro pela culatra das montadoras, porque quem vê aquele motor sofrendo tanto com recuperação de energia vai falar, eu nunca vou comprar um carro dessa montadora, porque claramente eles não sabem fazer nem carro de Fórmula 1. E o que é uma pena, porque essa geração nova de carros de Fórmula 1, eu achei ela super bonita. O carro eu acho que ele né? é melhor, ele é mais bonito do que o da última geração do ano passado. Eu achei ele bem legal mesmo, mas realmente esse lado do motor, o overtake, straight mode, eu acho que tá muito complicado. A gente por muitos anos falou, não, eu tenho que descomplicar a Fórmula 1. De repente a gente entrou numa era que o algoritmo decide onde que o motor vai inteiro, não vai. Esse algoritmo me persegue, até na Fórmula 1 agora tem algoritmo. Então, não, e eu sinceramente acho que essas reuniões que eles vão ter, a gente não vai ter, eu acho que eles vão mitigar um pouco. Acho que a questão do Berman em Suzuka, do acidente, aquela diferença de velocidade, ultrapassagem do Leclerc para cima do Russell, ali chegando para Spoon também, essa diferença de velocidade, eles vão tentar atacar isso, mas eu acho que a gente não vai ter uma solução para isso. Lembrando que assim, aconteceu em Suzuka, poderia ter acontecido em um lugar muito pior, muito mais perigoso. Eu tô dando graças a Deus que o circuito do Azerbaijão em Baku tá no final do ano, tá em setembro. Porque até lá tem evolução. Lá era um lugar que o motor antigo já tinha clipping, né? Exato. Então você imagina agora com esse motor. Cara, é tipo uma receita pra tragédia se nada mudar. Então, informação, nessa semana o pessoal da Fórmula 1 se reuniu e decidiram fazer 3 reuniões na semana que vem, lá em Londres. A primeira reunião vai decidir o regulamento, então o que a gente está falando aqui é de possíveis mudanças para 2026 ainda, e depois para os futuros anos da categoria, incluindo nova fórmula. Depois vai ter uma reunião técnica de como pegar essas soluções ou esses levantamentos apontados na primeira reunião e transformar em realidade no regulamento. E, por fim, uma última reunião que leva para a Comissão do Automobilismo Internacional para implementar essas mudanças. De novo, não é o Boteco F1, não é o Sérgio, não é o Gabriel que está sendo chato. Está acontecendo, existe um problema nesse momento com a categoria. E aí, muita coisa se falou. O que pode ser? Primeiro, ajustes na recuperação de energia, como a gente falou. Talvez diminuir um pouquinho, né? Hoje está em 9 megajoules no máximo, né?
No Japão, acho que eles ajustaram para 8, né? Isso, seria baixar isso um pouquinho. Eu vi gente Pra falando 6, já em né? 6 MJ. Alteração no modo reta para reduzir arrasto. Então, quando o carro tá... Isso é uma coisa louca, porque esse modo reta e modo curva só existe porque o motor não aguenta empurrar o carro. Então eles falaram, vamos diminuir a reta para diminuir o arrasto. E aí o que acontece? Eles estão querendo trabalhar com essas asas com um ângulo menor até nas curvas para diminuir o arrasto. Não é um band-aid? É um band-aid, mas eu acho que vai ser um band-aid. Eu sinceramente não acho que eles vão resolver nada. Porque a Fórmula 1 existe aquele negócio, né, de você ter que fazer as montadoras concordarem com alguma coisa. E a gente sabe que é muito difícil isso acontecer no automobilismo, né? Somente hoje em dia, cada vez mais é complicado. Então, a Mercedes está ganhando, tá na frente. Né? É o que o Gabriel falou. As 7, temos 11 equipes, certo? 7, no mínimo, precisam concordar. 4 das 5 fabricantes, então a gente tem, aqui que ferra, né? A gente tem Honda, Audi, Ferrari, Mercedes e Audi. É isso? Eu falei Audi duas vezes. E a Red Bull, né? E Red Bull Powertrains, isso. Só uma falando não quero, não tem problema. Agora, se 2, já ferrou, não tem como fazer alguma coisa. E aí depois isso é ratificado pelo Conselho Mundial da FIA, como a gente disse antes. Né? O problema da Mercedes até agora tem sido as largadas. Mas a McLaren largou muito melhor do que a Mercedes no Japão. Isso. Né? Isso é uma coisa que eles vão ter que entender lá e já eles vão conseguir acertar essa largada. A Ferrari tá largando bem, né? Eles precisam melhorar um pouquinho, talvez o deployment, alguma coisa assim. Por que elas concordariam em mudar? Não, inclusive Entendeu? a Ferrari, é bom lembrar, nós já tivemos uma mudança no procedimento de largada para ajudar os turbos a serem alimentados. Se não tivesse esse procedimento de largada, que é um apêndice, a Ferrari estaria largando bem todas as corridas, Exatamente. entende? Então a Ferrari já já tomou uma rasteira em 2026 por conta dessa situação. Inclusive, um dos pontos de novo, como melhorar o procedimento de largada sem precisar dessa pré-largada, né? Que acontece hoje na Fórmula 1. É ridículo, assim. Por um lado, a gente imaginava, né, que a Fórmula 1 tinha pensado nisso quando tirou o MGUH, né? E não, na verdade é um grande band-aid e que eles acharam que a corrida... assim, é a minha aposta, assim, eu acho que eles entenderam que a corrida ia ser assim e vão deixar, porque alguns vão achar que é legal. E de fato, algumas pessoas acham legal. É o que é muito louco, né? É muito louco, mas assim, todo mundo fala, nossa, mas a Fórmula 1 tá muito melhor, porque isso é menos... o DRS era pior do que isso. Eu vejo muita gente falando isso, e eu não podia discordar mais. Pra não, mim, porque é super artificial, é o carro que tá perdendo desempenho do nada, né? Porque normal de automobilismo, sei lá, o piloto usou mais combustível, por exemplo, 86, né, anos assim, o piloto usou mais pneu, e outro conseguiu cuidar. Essas coisas fazem parte do automobilismo porque dependem da habilidade da leitura do piloto. Gerir, né, o que ele tem, né? Exato. Faz parte. Por que a Fórmula 1 não tem ABS, não tem controle de tração, suspensão ativa? Por que não existe mais isso? Para você jogar o carro mais na mão do piloto e transformar isso numa competição. Só que agora, quando você vê o carrinho de autorama perdendo pilha, que desculpa, é isso? Basicamente. Onde está a graça nisso? É o que eu falei no início. Se fosse uma coisa que o piloto usou muita bateria, é algo parecido com usar muito combustível, usar pneu demais. Mas aí é ele que tá no controle. Exato. Né? Não é o computador que decidiu. É como se a gente tivesse voltado para 93. Sabe? Muito pior. Exato, que o carro tá totalmente na parte eletrônica, na parte de assistência, e o piloto é só mais um piloto. E o pior de tudo, esses carros não chegam ao limite por causa de... Ainda tem isso, né? Como os carros não têm desempenho máximo, eles não chegam no limite. Então, uma volta de classificação incrível, como o Ricardo em Mônaco, ou o Hamilton em Singapura... Zé Fini não existe. Não existe. Não existe. Porque ninguém vai conseguir. O carro não deixa. Não deixa. Aí é demais, cara.
Pô, pega um Fusca, bota em Singapura, vai ser mais legal. Você vê, né, que, tem a polêmica da câmera do Kimi Antonelli lá na classificação em Suzuka, né, que, pô, justamente na saída da Spoon, pra chegar na 130R... Porque é só câmera... reta ali, né? Não, e a câmera deu problema, né? Aham, claro, Né? que deu problema. Nos anos 80, 90 não dava problema nunca, mas em 2026... Exatamente nesse momento deu problema a câmera dele. Desculpa quem gosta, assim, é só a minha opinião, você não tem que concordar também, mas na minha opinião, é talvez o pior regulamento da Fórmula 1. Eu até fiquei pensando nisso para em algum momento até fazer conseguiu um vídeo. superar. É que assim, 2014 foi muito ruim também. Lembra aquela coisa, o GP da Austrália de 2015, que o pessoal não tinha quase carro largando, todo mundo quebrando. Aquilo foi muito ruim também. Mas assim, eu acho que uma crise competitiva, né, como essa, assim, realmente é muito feio, não é legal, não. E aí, então, ponto final do nosso bate-papo, que é assim, surgiu a Automotor on the Sport, eu vivo falando que eu considero essa publicação alemã como, sabe, o que eu queria que o Boteco fosse, porque eu gosto muito do trabalho deles, eles falam muito da parte técnica, e aí eles jogaram uma matéria que tá rolando dentro dos bastidores. A possibilidade da Fórmula 1 voltar a ter motores aspirados, que seria um V8, eles falam até litragem, eu acho, seria um 2.4 com combustível sintético. Porque esse é o grande problema da Fórmula 1 atual. Eles estão fazendo, a Fórmula 1, você que está aí em casa, está fazendo uma das coisas mais incríveis dos últimos anos para o mercado automobilístico. E a gente só fala de bateria. A Fórmula 1 está desenvolvendo combustível sintético. Algo que é retirado do lixo. Eu já vi engenheiro falando que é tirado do lixo. Transformar isso em combustível, colocar nos carros que precisam de mais, né, combustível sendo injetado na câmara de combustão. Você tem, câmara né? de combustão. Câmara de combustão. E a gente não fala disso. Porque o foco tá todo em cima das baterias. Eletrificação. Se você pega um motor aspirado, ou talvez, eu não sei se um turbo não seria também uma boa, mas com certeza eu acho que alguma questão híbrida seria legal. E aí você dá mais ênfase e dá mais protagonismo para essa situação da Fórmula 1, que é o combustível sintético, que ainda é caríssimo, Sim. mas se a Fórmula 1 ir evoluindo, ela vai transformar o mercado de carros de combustão no mundo inteiro. Então, quando você pensa aí, a Audi só entrou na Fórmula 1 quando teve eletrificação. Tá, é porque a Audi decidiu lá no grupo Volkswagen de falar, não, a gente vai investir o máximo do nosso dinheiro em eletrificação, porque é isso que a gente quer no momento. Se a Fórmula 1 chega falando, cara, eu tenho aqui um procedimento que pode ser muito bom no futuro com carro de combustão. Claro que provavelmente o motor vai ter que ser diferente, né? Vai ter que investir em todo um procedimento, mas não vão deixar de vender carro a combustão. Esses carros continuarão na rua. Né? A eletrificação ela não pegou como o pessoal achava que ia, né? Até porque se todo mundo usar carro elétrico, né, a rede, né, não tem... Ela é um produto, eu acho que teve um momento, gente, eu não tenho nada contra carro elétrico, tá? Absolutamente nada. Eu acho que inclusive para a rua é perfeito, ainda mais com o aumento do combustível hoje em dia. Sim. Só que eu acho que o pessoal caiu num frenesi, num surto coletivo de que todos os carros do mundo tinham que ser elétricos. Eu acho que esse regulamento ele foi pensado durante o Covid, né? Durante 2020 ali. E naquele momento a eletrificação era tudo para a indústria. Né? E agora já não é mais tão tudo assim, né? Existem existem algumas barreiras que a indústria ainda não conseguiu, né? Eu diria que os próprios alemães eles ficaram bem atrás, eles gastaram muito e ainda não tiveram o lucro que eles gostariam com carros elétricos. E vamos ver, né? Eu acho que assim é um momento que a Fórmula 1, assim, qualquer mudança dessa do V8, né? Ela só vai ser para 31. Né? Ou seja, são muitos anos ainda na frente. 5 anos. Não, 5 anos. Passa rápido. Passa rápido. Assim, a gente tá falando de 2020, né? Quando eles colocaram essa meta aí de fazer o carro 50-50.
passa rápido, mas é um tempinho, né? 2020 foi bastante tempo também, né? Então... Exato, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a Fórmula 1 tá esquecendo que ela tem um tesouro na mão, que é justamente esse lance do combustível sintético. De uma tecnologia nova, os carros podem continuar a ser híbridos para ajudar em torque, para ajudar em velocidade final, para economizar combustível também. E claro, quem é o Sérgio na fila do pão? Com certeza o pessoal na Fórmula 1 tem estudos e mais estudos dizendo onde que o caminho tá. Mas a volta de um motor aspirado, de um V8, eu queria o V10, né? Eu queria gastar mais. Mas de um motor V8, com essa litragem, com combustível sintético, seria talvez a cola que precisa para transformar a Fórmula 1 no que ela é. Sérgio, a Fórmula 1 sempre foi um laboratório de pesquisa e desenvolvimento para os carros de ruas e montadoras. Tudo bem. Mas entender que o motor elétrico é um produto e o motor de combustão interna também é um produto, e você ir para esse caminho do som, não tem jeito, cara. O som no carro faz diferença. Vocês já viu um reel da menina imitando? Ah, não, a menina do Supra. Esse é o melhor reel que existe no mundo no Instagram, vídeo vertical. O melhor vídeo vertical que existe. Que os caras eles estão vendo um Camaro numa rua, aí eles falam Camaro, aí de repente alguém grita Supra e passa um Supra atrás desse carro, fazendo e desaparecendo. Sim. Cara, isso é muito gostoso, né? Um piloto reduzindo marcha e você escutando aquele som, né? É só você ver, sempre que alguém coloca um carro a combustão na pista hoje em dia, da Fórmula 1, carro da era V10, V8, vira notícia. Não, e chama muito mais a atenção de todo mundo do que os carros atuais, Exatamente. né? É uma pena, é isso que a gente tem para hoje. Vamos ver o que nós teremos para amanhã, depois dessas reuniões. Então, o Boteco F1 Podcast de domingo que vem, a gente te atualiza sobre as coisas que aconteceram no mundo, né, nos bastidores da Fórmula 1, na nossa espera para o GP de Miami. Gabriel, brigadão, viu, pelo papo. Obrigado, Sérgio. Valeu pelo convite. Valeu, pessoal. Fala do seu projeto, que é bem legal, né? Pois é, Full Gas Podcast, se você gosta de MotoGP, eu tenho um canal lá, a gente fala, enfim, falamos sobre corridas, aí, sobre história, sobre lado técnico também. Entra lá se você gosta de MotoGP. A MotoGP esteve no Brasil esse ano, aí você que curtiu as corridas. Eu imagino que mais gente tenha chegado na MotoGP por conta dessa corrida no Brasil, agora também com o piloto brasileiro também no grid. Entra lá, é bem bacana e é isso, cara. Obrigado. Perfeito. Quem é o Verstappen da MotoGP? Acho que é o Marc Marques, né? O Marc Marques, né? Ele não perdeu ainda Quer dizer, ele voltou a ser campeão no ano passado, e depois de ter feito 4 operações no braço, depois de todo o calvário que ele viveu na Honda, e o Max Verstappen é o Marc Marques, com certeza. Perfeito. Gente, ó, link na descrição aqui, tá? Do Full Gas Podcast, também da Minimal Club, 22% de desconto com o cupom Boteco F1, um kit de 4 camisetas como essa daqui, que eu adoro. Inclusive, vou sair agora. Estamos na Vila Madalena. Nesse momento são 7 horas da noite. Eu vou jantar com essa camiseta aqui na Vila Madalena. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. E muito obrigado, como sempre, pela sua paciência e pela sua audiência. Até mais, gente. Boa semana.